Eu achava que se conquistasse mais, ia me sentir melhor, que isso ia levar embora essa escuridão e esse aperto no estômago, que eu ia me livrar da ansiedade porque teria conseguido isso. E ainda assim, é aí que a depressão aparece, quando você acha que o seu cérebro vai mudar. Depois daquele pico enorme de dopamina e da conquista, você volta ao seu padrão e continua com a mesma mente de antes, sem fazer o trabalho interno. Ele é 5 vezes All-Star da NBA, medalhista de ouro olímpico, campeão da NBA em 2016 e uma das vozes mais importantes quando o assunto é saúde mental. Kevin Love. Você passou 9 anos sem falar nem com a sua mãe, nem com seu pai. Menos amigos, menos problema, e no meu caso, acabou sendo a minha família. Do outro lado disso, também vivi muitos momentos importantes me reencontrando e me sentindo bem sendo quem eu sou. O que está na raiz disso e que você realmente precisa curar? Acho que é... Tô muito feliz que você esteja aqui. Já faz tempo que eu queria te trazer, mas você vive em temporada e temos várias coisas em comum. Primeiro, nós dois somos atletas. Segundo, você morou muitos anos em Ohio. Você ganhou um título lá. Isso, 8 anos e meio. Eu sou de Ohio. E, cara, muito obrigado por levar um título para Ohio. E nós dois também temos 2 filhas. Sim. E nós dois também perdemos nossos pais Sim. recentemente. E cada um de nós viveu a própria jornada de cura, tentando entender o que significa ser homem e lidar com tantas feridas emocionais e psicológicas que a gente não sabia enfrentar, até começar a se abrir. Então, Kevin, eu quero primeiro reconhecer você por ser uma voz de possibilidade para tanta gente, especialmente para os homens, porque quando a gente cresceu, normalmente não tinha espaço, nem com os pais, nem com os amigos, para falar sobre sentimentos e emoções, nem sobre a confusão dentro da cabeça e do coração sem entender por que a gente sentia aquilo. E, por isso, grande parte da nossa infância foi movida por provar que os outros estavam errados, por tentar vencer a raiva porque a gente não sabia expressar outra coisa, Isso. e por buscar sucesso para provar o nosso valor. Então, eu quero reconhecer você por, nos últimos 7, 8 anos, se abrir sobre os seus próprios desafios mentais e emocionais, falar disso publicamente e criar espaço para que muita gente, não só homens jovens, mas também mulheres, comece a se perguntar: o que eu posso fazer para olhar para dentro de mim, entender essas emoções e esses desafios mentais e usar isso como uma voz, para falar com as pessoas, buscar ajuda e melhorar suas vidas? Então, reconheço a jornada que você vem vivendo. Não, eu agradeço. De verdade, significa muito estar aqui. Acho que isso exige uma tribo e vai sendo construído com pessoas como você falando sobre isso. Quantos episódios já fizeram? Uns 1.800 por aí. Então, 1.800. Fico muito feliz de fazer parte disso. Muito e bom. seguir tentando empurrar essa conversa para frente, porque é um trabalho muito importante. É muito bom, cara. E eu estou curioso porque tem algumas coisas muito presentes na sua cabeça agora. Você acabou de encerrar a temporada. A gente estava falando sobre essa ideia da finitude na carreira do atleta. Sim. Você não sabe quantos anos ainda tem, se deve continuar jogando ou não. O coração diz que sim, mas você tem 2 filhas pequenas. Eu mesmo já sei que quero estar muito perto das minhas, que têm 6 meses. Para começar, qual é a principal coisa que você está sentindo e pensando agora, poucos dias depois do fim da temporada, sobre o seu futuro? Sim, encarar a finitude da carreira no esporte, como você sabe, é algo por que muita gente passa. Seja no último ano da escola, quando a temporada acaba e a pessoa tenta entender o que vem depois, se vai para a faculdade, o que vai estudar ou como vai ser a vida sem o esporte no centro. E em alguns casos, como o meu, eu comecei a jogar basquete organizado com uns 5 ou 6 anos. Então essa foi a minha identidade por mais de 30 anos. Nossa. E pensar em como isso vai ser quando a carreira acabar pesa muito. E no domingo, quando terminei a minha 18ª temporada, jogamos contra o Lakers. Soou a sirene final, fomos para o vestiário e cada um seguiu o seu caminho. E tudo isso, não que tenha começado exatamente ali, porque já vinha se acumulando desde antes e da temporada passada, me trouxe essa pergunta: como vai ser a minha vida depois, quando eu pendurar o tênis de vez? Quando eu tirar o tênis e estender a camisa pela última vez? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Como a minha vida vai ficar daqui para frente? Porque sim, eu sou pai. Vão existir muitas oportunidades para mim fora do basquete e eu também consegui construir esse legado, o Kevin Love Fund,
tentando impactar a vida das pessoas, como você faz. E mesmo assim, assusta muito, porque essa questão da identidade é real. Parece quase uma morte. É como: eu perdi o meu pai no ano passado, e não estou exatamente comparando as duas coisas, embora isso toque muito perto, porque ele também jogou na NBA. Ele teve uma grande carreira universitária, foi All-American 2 vezes, no ensino médio e na faculdade. Mas a sensação é de que uma perda muito grande está chegando. Então acho que isso também entra nesse luto antecipado, e é isso que estou vivendo. Ao mesmo tempo, eu quero equilibrar melhor o meu tempo com a minha família e com as minhas filhas. Será que eu quero jogar mais um ano e ficar longe delas nessa fase em que estão mudando tanto? A minha mais velha tem 2 anos e meio. Em junho faz 3. A mais nova fez 1 ano no Dia dos Namorados. Uau! Como eu quero equilibrar esse tempo? Será que eu já fiz o suficiente? Será que lá na frente eu vou olhar para trás com arrependimento? A gente falou sobre ação, inação e como o arrependimento entra nisso. Mas tem muita coisa sendo considerada, e acho que existe um sobe e desce em todas essas emoções que me faz refletir, me olhar no espelho e me perguntar: como eu estou me sentindo de verdade neste momento? Como você está se sentindo de verdade neste momento? Confuso? Sério? É isso, confuso. Acho que isso já tinha aparecido antes de a gente começar. É como se a confusão fosse uma emoção, e não é algo que eu costume explorar com frequência. Porque você quer ter Sabe? certeza. Tipo, acho que eu estou confuso. Estou vivendo com um pouco de medo, e não é por falta de oportunidade, mas porque eu não sei como é a minha vida, sem o basquete sendo esse primeiro amor e essa prioridade. Não estou dizendo que, agora que sou pai e marido, isso ainda seja a minha prioridade número 1. Mas eu sempre mantive o principal como principal, fui atrás disso, e todo o resto que eu quis na vida acabou vindo atrás. Então, como vai ser a minha vida fora do basquete? Eu não sei. Por isso é confuso. Dizer que eu não estou com medo seria mentira. Mas, por outro lado, eu também sou muito grato e esperançoso de que as coisas vão se ajeitar como devem ser. Porque eu aprendi muito, e fazendo esse trabalho em mim mesmo, hoje me sinto bem mais confortável sendo quem eu sou. E eu sempre digo, só quando a gente admite quem é de verdade, é que consegue o que quer. Eu sempre fui muito honesto sobre isso. Estou sendo muito honesto sobre como me sinto agora, mas ainda assim, eu estaria mentindo se dissesse que isso não assusta. E isso já entrou no meu consciente e no meu subconsciente todos os dias. Sério? Todos os dias. Do que você mais tem medo nesse desconhecido do que vem pela frente? Eu não me preocupo em ser esquecido. Hoje em dia, até as maiores histórias e notícias são recicladas, mastigadas e cuspidas de volta. Em uma semana, talvez 2, né? E eu não estou preocupado em ser lembrado. Ou em como vão me enxergar dentro da NBA ou do basquete. Acho que parte disso pode ter relação com trauma. E parte pode ser essa ansiedade de ter pegado na bola lá atrás e vindo do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, MBA, até agora. Eu passei quase metade da minha vida na NBA. Então, como vai ser depois disso? A minha família vai continuar a mesma? As minhas filhas vão ficar bem? Eu não sei. Não é exatamente uma crise de identidade. Também não é a ideia de não ter o basquete na minha vida que mais me assusta. É mais o desconhecido mesmo. Acho que isso assusta muita gente, gera ansiedade em muita gente. E comigo não é diferente. Eu sou igual. E provavelmente tem muita gente assistindo ou ouvindo, mais nova, talvez ainda sem sucesso e sem dinheiro, olhando para isso e pensando: pô, esse é o Kevin Love. O cara conquistou tudo isso. Ele é medalhista de ouro, campeão da NBA. Tem mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais vai ter. Como alguém assim pode sentir estresse, medo ou preocupação depois de tudo o que construiu? Ele é saudável, bonito, tem família. Como é que esse cara pode estar angustiado? Se ele está estressado, inseguro e com medo e eu tenho 20 anos, não tenho dinheiro e nada dando certo, então eu estou ferrado. Pode ter gente pensando assim. O que você diria para quem olha para você e diz: cara, a sua vida já está feita, Kevin? Sim. Bom, eu diria o seguinte. Eu sempre lembro disso. Sempre uso as referências da Kate Spade e do Anthony Bourdain, voltando lá para 2018. Eu tive a minha crise de pânico, muito pública, em 2017, no dia 5 de novembro.
Eu estava em casa, em Cleveland, e 2018 começou. Nós fomos para as finais, perdemos e eu me lembro. Em 2017, vocês perderam na... Não, em 2018. Então 2017 foi o começo da temporada e 2018 foram as finais. O Anthony Bourdain morreu na manhã do jogo 4 das finais da NBA. Sério? Sério? E Nossa. eu lembro disso muito claramente. E ele era um cara, eu sempre falo disso. Já mencionei várias vezes e já falei bastante sobre isso, porque era aquele tipo de pessoa por quem você sentia que vivia um pouco por tabela. Ele tinha o melhor trabalho do mundo, estava em um ótimo relacionamento, tinha superado o vício, era querido por todo mundo e parecia ter tudo, né? E ainda assim, acho que foi o Bryan Cranston quem disse isso. Eu sempre lembro dessa fala. Quando você olha para o rosto da depressão, está todo mundo sorrindo, todo mundo parece feliz. Tem comediantes e pessoas públicas que, por fora, parecem ter tudo, como a Kate Spade disse. Eu não falei sobre isso porque achei que isso prejudicaria a minha marca, né? E isso soa muito familiar. E o Bryan Cranston também disse: o sucesso não é imune à depressão. Então não importa quem você seja, ninguém ganha nada segurando a compaixão. E a epigenética é real. A gente também falou sobre isso. Então, em nível celular, dependendo da família de onde você vem, esses ciclos geracionais podem literalmente viver dentro de você. Mas, de novo, eu não diminuo a dor de ninguém, porque cada pessoa tem a sua própria história. Todo mundo vai passar por luto, pela perda de um pai ou de uma mãe. Todo mundo vai passar por algum tipo de trauma em algum momento da vida, seja ainda jovem, com o cérebro em formação, tentando entender quem é, com o sistema nervoso também se desenvolvendo. Então eu espero que as pessoas entendam que nós somos seres de comunidade e que estamos todos juntos nisso. E no meio de tudo isso, eu também venho praticando a gratidão. Sim, claro. E acho que isso também entra naquela conversa sobre o documentário O Peso do Ouro, que eu já mencionei tantas vezes aqui no programa. Sim. Então, ainda bem que você trouxe isso, porque muitas vezes pessoas de altíssimo desempenho, como você, ou qualquer um em nível de elite, normalmente vieram de alguma ferida ou trauma que faz a pessoa querer compensar em excesso. Comigo foi assim, por exemplo, para provar que os outros estavam errados, correr atrás daquilo e defender os próprios sonhos. Esse condicionamento pode ensinar a gente a correr atrás de resultado, mas não ensina a lidar com as próprias emoções. Muitas vezes isso só mascarava tudo. E também não ensina você a lidar com o sucesso depois que ele chega. Por isso, a ideia de O Peso do Ouro, que todo mundo deveria assistir, é tão forte. Ele fala de medalhistas olímpicos que entram em depressão profunda poucos meses depois das Olimpíadas ou da medalha, e muitos acabam tirando a própria vida no primeiro ou no segundo ano depois dos Jogos. Só porque você teve sucesso não quer dizer que esteja feliz. Não quer dizer que exista paz no seu coração. E parte dessa corrida por sucesso pode vir justamente da falta disso. A gente acha que, quando conquistar, vai se sentir melhor. Mas normalmente não. Às vezes, você se sente até pior, né? Você já se sentiu pior quanto mais conquistava? Sim. E eu também já falei sobre isso, porque você acha que aquilo vai preencher um vazio. Sim. Você acredita de verdade, no fundo do coração: eu vou conquistar o meu caminho para sair da depressão, ou vou me livrar dessa ansiedade porque vou alcançar isso. Mas a gente é muito bom em... Eu estava falando disso com alguém outro dia, porque acabei de terminar a minha 18ª temporada. A pessoa perguntou: até quando você quer jogar? E eu respondi: quando entrei na liga eram 10 anos, depois viraram 12, depois 15, e quando cheguei a 18 pensei, por que não ir até 20? Então você vai empurrando a meta para mais longe. Eu ficava pensando que conquistar mais ia me fazer sentir melhor, que isso ia levar embora esses sentimentos pesados e escuros e essa sensação que ainda mora no fundo do meu estômago, como a gente falou todos os dias, e que eu sigo trabalhando. E ainda assim, não foi isso que aconteceu. Na verdade, era muito nocivo para mim continuar pensando desse jeito, achando que eu precisava construir mais, ganhar mais dinheiro, conquistar mais reconhecimento ou seguir acumulando resultado em qualquer área que eu imaginasse que fosse me trazer realização. Certo. E ainda assim, é mais ou menos aí que a depressão aparece, ou volta a sair do estado adormecido. Quando você acha que o seu cérebro vai mudar, que o seu sistema nervoso, que tudo dentro de você vai mudar, mas depois daquele grande pico de dopamina e da conquista, você volta ao seu padrão de sempre e continua com o mesmo cérebro de antes, sem fazer o trabalho interno. Então faz sentido você acabar indo para um lugar ainda mais fundo, esperando que aquilo fosse te curar, e não cura. Porque existia uma expectativa.
Agora eu vou me sentir melhor. Isso. Eu trabalhei durante anos para chegar até aqui. Eu venci todos os dragões. Eu sou o vencedor desse jogo, seja lá qual for. Então por que eu me sinto pior? Porque existia essa expectativa, mas você continua sendo a mesma pessoa, só que com mais coisas brilhando à sua volta. E a gente também falou dos velocistas, né? Imagina correr os 100 metros e treinar a vida inteira para isso. Mesmo indo de uma Olimpíada para outra, em ciclos de 4 anos, chega uma hora em que você pensa, é só isso? Eu achei que isso fosse me curar. Achei que isso fosse me fazer feliz. E isso não quer dizer que naquele momento, ou mesmo no longo prazo, você não vá sentir muito orgulho e sentir algo importante em relação a isso. Mas achar que isso por si só vai te curar, simplesmente não é verdade. Não é E assim. você vê isso acontecer o tempo todo. Numa escala de 1 a 10, hoje, na sua vida, quanta dor você sente no corpo, no sistema nervoso e nas emoções? Sendo 10, uma dor insuportável e 1, uma paz interior completa. Onde você está nessa escala? Então eu sempre falo dos meus joelhos. Meus joelhos numa escala de 1 a 10. Não dor física. Meus joelhos diriam outra coisa. Não dor física, mas do sistema nervoso, emocional, psicológica. Tá. Então eu diria que no dia a dia, o meu sistema nervoso e aquela ansiedade no estômago de que eu te falei ficam ali mais ou menos em um 5 ou 6, Certo. o que pra mim é até saudável. E eu sempre falo disso. Sim. Não sei se é ansiedade ou um medo apropriado, sabe? Aquela sensação de estar em público, a agorafobia, o medo de passar vergonha, de estar fazendo algo errado, de as pessoas me olharem e me decifrarem. Isso melhorou muito. Eu nem sei te dizer o quanto melhorei nisso desde que comecei esse trabalho, em 2017. Hoje, eu não só me sinto mais confortável sendo quem eu sou, como sempre digo, você não pode me usar contra mim mesmo. Porque eu já coloquei quase todas as minhas cartas na mesa, sabe? Já entregou o Sabe ouro? o filme 8 Mile? Sim, na batalha ele fala mal de si, O né? personagem do Eminem sabia que seu adversário usaria fatos embaraçosos sobre sua vida para insultá-lo. Sim. Então ele canta primeiro sobre todos esses problemas. Tipo Exatamente. que morava num trailer. Eu sou um Exatamente. ferrado, sabe? Sim. Eu Sim. uso isso o tempo todo porque o que você vai dizer? Vai ficar ali parado e pensar, não tenho mais nada para falar. Eu escrevi um livro inteiro sobre tudo isso que eu vivi. Tudo isso que eu te contei aqui. Já compartilhei isso num livro e também publicamente no podcast. Todos os meus traumas, feridas, medos e inseguranças, ninguém vai expor mais os meus traumas, a minha dor e a minha vergonha do que eu mesmo. Eu já compartilhei a minha vergonha. Isso. Você não consegue me ferir. Sim. Tipo, não consegue. Se eu já vivi tudo isso, se eu já passei 1000 vezes pelos piores cenários e por esse conflito, ou até imaginei como seria ouvir isso vindo de outra pessoa, eu só diria sim. Tá bom, você tem razão. Então tá. O que mais você tem? Não existe nada que você possa fazer pra me machucar. Então tudo bem. Você é a única outra pessoa que eu já ouvi fazer referência a 8 Mile. Isso é muito engraçado. Sim, sim. Eu adoro isso porque é muito verdade. É verdade mesmo. Então você sente que está num 5 ou 6 todos os dias. Mas é um 5 ou 6 saudável se é que isso existe. Mas ainda existe, você falou em dor, nesse fundo do estômago, Sim, meio na região do peito. E eu tomo medicação. todo dia. Sim, tomo os meus ISRS. E isso ajuda. A ansiedade e aquela sensação já não vão mais para as extremidades, né? Então eu não começo a suar. Aí fico ansioso porque acho que tem alguma coisa acontecendo. Suo mais. Começo a passar mal, a superaquecer. E isso vira uma bola de neve em que eu preciso sair dali. Nossa, isso acontecia muito? Sim. E também isso se manifestava de outro jeito. Porque quando eu era mais novo, eu não tinha linguagem para conseguir me expressar. Então, quem me conhecia sabia que eu tinha explosões de raiva. Explosões de raiva. E foi isso que eu vi no meu pai dentro de casa. Porque ele também não sabia. Inteligência emocional não foi algo ensinado para ele desde cedo. Ele só conhecia aquilo que viveu e a forma que aprendeu a lidar com isso. Sim. E a gente aprende tudo isso com os pais. Sim. Falando nos seus pais, você me contou antes que ficou cerca de 9 anos sem falar nem com a sua mãe, Mais ou nem menos com seu isso. pai. Sim. Mais ou Por menos aí. isso. E foi nessa época que você ganhou um título da NBA. Você também ganhou uma medalha de ouro olímpica nesse período. Isso foi antes. O ouro olímpico foi em 2012. Então foi antes. Ali você ainda falava com eles. Sim. Mas depois disso, você parou de falar com eles. Sim, foi mais ou menos na época dos playoffs de 2016 e das finais. E, sabe, dinâmica familiar é uma coisa cheia de camadas, multifacetada e muito difícil. Quer dizer, até do lado da família do meu pai, isso é bem documentado, tanto entre os Love quanto entre os Wilson.
dentro desse universo do rock and roll e em tudo o que o Brian Wilson e o Mike Love, meu tio, já falaram longamente, inclusive em memórias e autobiografias, dá pra ver que existe muito trauma ali. Existe uma profundidade emocional muito grande ali. E os próprios Wilson levaram isso para outros níveis, assim como os Love. E o meu tio fez um trabalho incrível navegando o rock and roll e todo esse ambiente, mas ele pratica muito meditação transcendental há, sei lá, uns 60 anos. Ele é um dos pioneiros nisso e se saiu muito bem. Mas ainda assim, acho que o meu pai também absorveu muita coisa disso. E houve momentos em que a casa era um campo minado. Você não sabia se ia ter gritaria, se alguma coisa física ia acontecer, ou se seriam portas batendo, berros, aquele clima de tensão o tempo todo. Em que momento você sentiu que precisava colocar um limite e dizer, eu preciso me afastar? Como isso surgiu dentro de você até chegar ao ponto de pensar, chega, isso não está saudável para mim nesta fase da vida? Sim, acho que, da minha parte, isso veio da necessidade de olhar para mim mesmo e entender que eu também precisava crescer. E às vezes, quando as coisas não fecham, ou melhor, não batem, você precisa começar a tirar em vez de somar. E eu pensei que, naquele caso, manter o meu círculo pequeno, muitas vezes eu até digo, menos amigos, menos problemas. E no meu caso, acabou sendo a minha família. Mas, por outro lado, isso me levou a muitos momentos importantes de me encontrar, de me sentir bem sendo quem eu sou, e de passar por um processo que, no fim da vida do meu pai, em abril do ano passado, acabou virando um momento muito bonito de... E claro, nem tudo estava resolvido, e havia coisas que a gente simplesmente decidiu deixar de lado e dizer, vamos focar no que foi bom. Porque, obviamente, duas coisas, ou até muitas coisas, podem ser possíveis e verdadeiras ao mesmo tempo. Eu até falei sobre isso com o Dr. Conte. Tipo, eu não recebi tudo de que precisava, mas também tive uma infância muito boa e recebi o que precisava, ao mesmo tempo. Sim. Então foi incrível. Meu pai teria completado 77 anos no dia 9 de abril. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã escolhemos celebrá-lo. E houve reconciliação, houve perdão no final de tudo. E ele era o cara que eu enxergava como meu herói quando eu era criança. E foi ele quem colocou a bola de basquete na minha mão. Mas ele era perfeito? Eu fui um filho perfeito? Não. A nossa relação era perfeita? Não. E eu precisava desse tempo para me encontrar e para enxergar tanto o lado bom quanto o lado ruim de tudo isso. Mas isso também me permitiu, na vida pessoal, ser um pai melhor, tanto a partir dos acertos dele, quanto ainda mais dos erros. Sim. A mesma coisa aconteceu com a minha carreira, quando eu a olho através da vida e da carreira dele. E acho que isso também vale para a satisfação e o senso de realização de forma geral. Então, no fim de tudo, ele me ensinou muita coisa. Provavelmente, ele foi o meu maior professor. Qual foi a maior lição que ele te ensinou? No lado positivo, no lado que te fortaleceu e talvez no lado que você não gostou tanto do que não fazer? Falando de basquete, porque eu sempre digo que foi aí que ele teve a maior influência sobre mim, ele me ensinou como encarar o jogo e também essa vontade agressiva de ir para cima. Porque hoje o esporte virou quase coisa de clube, né? Se você pode pagar treinador, preparador físico, circuito de viagens, todas essas coisas que a gente não tinha condição de pagar. Certo. Ele me colocou num lugar mental muito específico. Eu não tinha linguagem para expressar o que sentia, mas ele canalizou toda aquela raiva e intensidade, me ensinando a jogar, através da cabeça dele e também dos fracassos dele. Ele era muito aberto e admitia muita coisa sobre si mesmo. Ele sabia que não tinha trabalhado duro o suficiente. Ele era um espírito livre. Estava jogando nos Lakers e depois, quer dizer, jogando talvez seja até força de expressão. E no verão, saía em turnê com os Beach Boys. Então ele não existia. Estava vivendo o sonho, né? Ele estava vivendo o sonho. Mas a carreira dele durou pouco, menos de 5 anos. E eu acho que, quando ele olhava para mim, às vezes eu acabava recebendo dureza e até um lado feio dele, porque provavelmente ele me via e pensava, eu não quero que meu filho fracasse. Mesmo ele tendo chegado lá, de certa forma, não queria que eu terminasse como ele. Queria que eu tivesse uma carreira longa, fosse atrás do jogo, colocasse o trabalho e tivesse iniciativa própria. Uau! E enquanto ele era mais livre,
Fazia tudo do jeito dele, no ritmo dele, ele queria que eu fosse diferente. Então, nesse sentido, ele me ensinou uma coisa diferente. E também acho que, por outro lado, o outro lado, quer dizer, teve coisa boa e ruim, porque agora nós temos filhas, e a minha irmã é a caçula dos 3. Então eu tenho um irmão mais velho, o Colin, e uma irmã mais nova, a Emily, e ele era muito carinhoso com ela, Que legal. né? Então ele também me ensinou isso, e ao mesmo tempo, me ensinou a não ser como ele foi com o meu irmão, principalmente. Meu irmão, aliás, se parece muito com ele, exatamente como o meu pai era quando nasceu e foi crescendo. Então eu penso, isso provavelmente devia ser difícil para ele. E eu, por outro lado, era o ponto fora da curva. O que mais teve resultado. E meio que o filho dourado, o jogador número 1 do país, o menino que teoricamente precisava ser protegido. E embora em alguns momentos ele não tenha feito isso, em outros, ele era o cara que comprava a briga por mim, se colocava na minha frente, me defendia. Uau. Então, de novo, existe dualidade nas duas coisas. Existe um equilíbrio aí. Porque é verdade que eu recebi o que precisava, mas ao mesmo tempo também não recebi. Sim. E como foi que vocês começaram a se reaproximar antes da morte dele? Ele ficou doente. Sim, ficou muito doente. Teve câncer e... Enfim. Sabe? Como eu já tinha comentado, e mencionei isso rapidamente no começo, o arrependimento está muito ligado à inação. Eu não queria chegar ao fim da vida dele, e depois ao fim da minha, com esse arrependimento. Nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, eu queria carregar a sensação de não ter tido algumas daquelas conversas e de não ter perdoado. Seria como beber o meu próprio veneno, né? Sim. Então ter algum tipo de reconciliação no fim da vida dele. E você conseguiu viver Sim, isso? isso aconteceu mais ou menos nos últimos 16 meses de vida dele, talvez 16 a 18 meses. Depois, ele foi para cuidar dos paliativos nas últimas 6 semanas. E aí, como eu disse, no fim de abril do ano passado, ele faleceu. Nossa. Sim, Então já faz quase um ano. Como você está se sentindo um ano depois da morte dele? ainda confuso. O ano passado foi, pessoalmente para mim, foi um dos anos mais difíceis, se não o mais difícil da minha vida, porque eu tive que ver a perna dele ser amputada. Chega um ponto em que... Não lembro agora os números exatos, mas quando alguém quebra o quadril depois dos 75, ou talvez até dos 70 anos, aí você tem uma Uma janela de alguns meses. Acho que talvez 6 meses, ou um ano. E ele tinha quebrado o quadril, então isso também acelerou o processo. Por causa disso, ele precisou fazer 2 cirurgias em um Nossa, que intervalo horror. de 4 dias. E isso foi no fim de outubro e começo de novembro do ano passado. E aí as coisas foram piorando aos poucos, porque ficou claro que ele nunca mais sairia da cama do hospital. Então, nós o levamos para casa. E nos cuidados paliativos, foi quando minha mãe se mostrou um verdadeiro anjo. Eu não sei de onde ela tirou força física e emocional para conseguir cuidar dele de verdade. Ela foi enfermeira a vida inteira, e sinceramente, depois disso, eu passei a enxergá-la de um jeito completamente diferente, porque ela manteve meu pai vivo por tanto tempo e ficou disponível para ele 24 horas por dia. Foi algo inacreditável. Aquilo sim é constância. É Sim. absurdo. Meu Deus. Já ouvi muita gente dizer que o homem só vira homem de verdade depois que perde o pai e depois que tem filhos. Isso, sim. Eu perdi o meu pai há 4 anos. Você perdeu o seu há 1 ano. E nós 2 agora temos filhos pequenos. Certo. Você sente que isso é verdade de alguma forma? Que agora, depois de perder o seu pai e também sendo pai, você sente que está entrando mais nesse lugar de homem? Com certeza. Ainda mais porque isso tudo ainda é muito novo para você. Ter filhas. Só 6 Você meses. está nisso há 6 meses, né? E com gêmeas, então vieram 2 de uma vez. Sim. Eu, por outro lado, tenho uma filha de 2 anos e meio e outra de 1 ano. E eu acho que isso mudou completamente a minha perspectiva. E dizem mesmo que ter filhas deixa a gente mais sensível. É engraçado porque eu vejo uma reportagem, já que o noticiário é sempre tão leve, né? Ou então assisto a um filme que... E acho que isso, eu não sei o que as pessoas diriam, nem se existe ciência ou dado por trás disso, mas espero que signifique que eu tenho mais inteligência emocional. Porque desde que tive filhas, eu fiquei muito mais emotivo, muito mais sensível. Estou mais suave por causa disso. E eu passei a enxergar tudo por outra lente quando vejo histórias, não só de conflito familiar, mas de perda também,
e filmes com uma carga emocional mais pesada, com dificuldades dentro da família. Esse tipo de coisa me atinge de um jeito muito diferente, agora que tenho filhos, e também depois da perda do meu pai. Mas também, olhando para o lado bom e ruim da minha relação com o meu pai, tudo isso me ensinou muito sobre o tipo de pai que eu quero ser, de uma forma muito profunda. Então, sou extremamente grato por isso e escolho celebrar tudo por essa ótica. Que legal, cara. Quero voltar à sua dor, a dor do seu sistema nervoso. O que você acha que seria necessário para você alcançar uma paz interior de verdade e curar essas dores que está sentindo? E você já fez muito trabalho em cima disso. Já trabalhou com psicólogos e terapeutas de altíssimo nível, com o Dr. Paul Conte, que inclusive já esteve aqui. Sim, Mas o que você acha que está na raiz disso? Aquilo que você realmente precisa curar? principalmente considerando também o momento em que eu estou na carreira, eu acho que é um acúmulo de todas essas coisas. E quando você vai tirando tudo camada por camada, eu realmente acho que é. Eu era uma criança precoce. Desde os 5, 6 anos, quando comecei a jogar basquete organizado e já jogava 3 séries acima com o meu irmão, as pessoas olhavam e falavam: "Nossa, esse garoto é Especial. especial." Sim, sim. Isso. E ficou bem claro, desde cedo, o que eu poderia me tornar. E acho que, quando vou desmontando isso tudo, meu pai colocou muita pressão em cima de mim. A comunidade à minha volta também. Eu era um peixe grande num lago menor em Portland, Oregon, mas virei um dos melhores jogadores do país, ou até o número 1, muito cedo. Isso também deve gerar uma pressão enorme, porque quando alguém diz, esse aqui é o número 1 do país, você está com o quê? 16 anos? Sim, talvez até mais novo, e eu estava... É muita pressão. Sim, acho que eu tinha uns 14 anos, porque fomos para o campeonato nacional em Orlando, na Flórida, e eu saí de lá talvez ranqueado como número 2 ou número 1 do país, na minha faixa etária. Isso era a União Atlética Amadora? Tipo, Isso. tá. Era a AAU. Então era uma referência nacional, e já era bem conhecido naquela época que eu seria O próximo da vez. o próximo da vez. Como é que isso mexe com você? Você tem 14 anos e basicamente é o jogador número 1 do país. O que isso faz com a sua identidade, com a sua cabeça? Isso te empolga? Cria um nível de confiança tão grande que o ego Sim, explode? tudo isso. E é aí que eu penso nisso de ter uns arrepios de vergonha. Eu ainda penso nisso até hoje. Já reencontrei muita gente com quem estudei no ensino médio e toda vez que vejo essas pessoas, às vezes até peço desculpa, porque eu penso, naquela época, todo mundo estava lidando com emoções muito intensas. Eu queria poder voltar lá e mudar certas coisas, mas... Se eu descarreguei a minha dor em você, me desculpa, Poxa, porque eu estava sentindo tudo de um jeito muito confuso. Quando se é novo, é como você falou, você quer colocar o braço no ombro do seu amigo, e ele reage tipo, sim. Sai de perto. sai de perto. A gente até usava certos termos para isso. Sim. Mas fico feliz de ver que, pelo menos hoje, no trabalho do meu instituto e em tudo o que fazemos, os jovens estão muito mais abertos a ser vulneráveis e a mudar. E isso é muito legal de ver, porque eu nunca tive isso. E eu nunca tive de verdade essas conversas. Tinha só um outro amigo, um dos meus melhores amigos de casa, com quem eu conseguia falar um pouco disso. Mas mesmo assim, muitas vezes, eu acabava despejando essas coisas em cima dos outros. E quando olho para trás, isso me entristece um pouco, e eu sinto vergonha disso. Mas, voltando à sua pergunta, acho que isso tem sido o processo de desmontar, sei lá, 25, 30 anos de expectativa e colocar isso dentro de literalmente tudo, entendendo o que isso significou para toda a carga emocional com que eu lidei ao longo da vida. Sabe, essa palavra volta o tempo todo. É confuso. Muito confuso. Então, ir destrinchando isso tem sido algo que eu acho vai ajudar a começar esse processo. E esse trabalho precisa continuar, seja com o trauma que for, com o que eu estava sentindo na época, com toda aquela confusão. Sim. E entender que todos os meus sentimentos eram válidos, tanto os bons quanto os ruins. Eu preciso continuar me lembrando disso, porque às vezes eu ainda penso, quem sou eu para me sentir assim? É como esses jovens de quem você falou, tipo, olha, ele tem tudo, por que está se sentindo assim? Mas no fim, é outro contexto, outro placar. Eu não acho que isso mude muita coisa. Cada pessoa tem a sua história, o seu jeito de lidar com as coisas e o seu jeito de sentir. Você acha que teria sido possível ter, entre aspas, uma infância mais saudável, menos traumática, ou uma relação mais saudável com as suas emoções e com os seus pais,
e ainda assim conquistar tudo o que conquistou na carreira? Tá aí uma ótima pergunta. Porque como atleta, você sabe como é. Eu sempre digo que isso foi um presente e uma maldição. Porque a minha raiva, essa fúria toda, vinha da ansiedade. E toda aquela escuridão, ou aquela vontade de não sair do quarto, de não ter disponibilidade emocional, nem inteligência emocional, nem espaço mental, nem saber dosar o meu estresse. Eu queria ficar trancado no quarto, no escuro, depois ir treinar, puxar peso, e aí ainda tinha que ir para a escola. E aí também tinha essa coisa de querer que uma namorada me amasse, querer estar com os meus amigos e viver tudo isso. Parte disso era saudável, parte nem tanto, mas eu sinto que, principalmente essa ansiedade forte e pesada, foi um motor enorme. Então, para mim, foi um presente e uma maldição. E ainda é. Sim. Eu quase sempre me faço essa pergunta, e não digo isso de um jeito, sei lá, isso pode surgir ou não, mas eu penso, será que eu deixei alguma coisa na mesa porque eu... Não por ter começado a buscar ajuda, mas... Será que a medicação, ou qualquer uma das coisas que eu fiz para me me curar. curar, o que no geral foi extremamente positivo, mas será que isso tirou aquela Pegada. fome de ir para cima? Eu não sei. Eu realmente Sério? não sei. Não sei. Você acha que passou a ter menos sucesso na carreira esportiva desde que começou o processo de cura? Não. Acho só que, por causa do meu Sim, corpo, claro. o meu auge veio mais cedo. Mas esse pensamento aparece, sim. Eu realmente acredito que, em cara. termos de auge atlético, eu já estava entrando em declínio. Mas, Você estava no topo. sem dúvida, a minha satisfação com a vida é maior. Sim. Certo? Existem necessidades de realização em várias áreas? Claro, mas de novo, acho que é continuar. Eu fico curioso para imaginar como teria sido a sua vida se você tivesse crescido com uma relação mais saudável com as emoções e com os seus pais, e tivesse sido formado num ambiente que estimulasse ambição sem raiva. Fico pensando, Bom, é como o Michael Jordan, né? E eu preciso citar ele. Não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas aquela mentalidade dele, de que ele... Só estou falando disso porque ontem à noite eu estava falando de The Last Dance. Já assisti umas 6 vezes. sim, eu adoro. E ele tem aquela coisa de... Eu levei para o lado pessoal, né? Ele simplesmente ia criando inimigos. Sendo real ou não, ele inventava essas histórias, coisas que aconteceram ou nem aconteceram, e meio que manipulava a própria mente para criar O aquilo. Tom Brady também fazia muito isso. E ele fala sobre isso. Eu adoro a mentalidade dele também. Aquela coisa de, o que foi que ele disse? Tipo, como é? O que foi isso? Eu acho que você precisa levar a sua mente até esse lugar. E como dizem, entrar naquele estado mental que te faz alcançar o teto do seu potencial atlético, das suas capacidades. Mas a pergunta é, eu não sei. Será que eu teria conseguido alcançar o que alcancei sem esse tipo de adversidade? Eu tendo a dizer que não. Então, quase sinto que isso também é uma boa forma de dizer para os jovens. Você pode trabalhar isso sim, mas também encontrar um jeito de canalizar isso como um presente e colocar essa energia em outro lugar. Direcionar essa energia, aproveitar essa força em outro lugar. Só que eu não sabia como, ou pelo menos naquela época, eu nem sabia se isso era possível. Ainda não sei se isso é totalmente possível. Eu penso a mesma coisa. Eu quero que as minhas filhas tenham sucesso e realizem coisas importantes na vida, mas não quero que elas tenham... Eu quero criar uma adversidade controlada, que elas Sim. precisem aprender a superar. Sim, Mas também quero dar muito amor a elas. Eu não quero mexer com a cabeça delas a ponto de elas pensarem eu preciso provar alguma coisa para o meu pai, ou algo assim. isso. Essa não é a minha intenção. E eu fico curioso. Você conhece alguém na liga, aposentado ou ainda jogando, que realmente tenha muito amor e paz no coração? Amor de verdade? Não estou dizendo que seja uma pessoa perfeita, e talvez até tenha seus desafios, mas parece alguém muito saudável no sistema nervoso e ainda assim um monstro dentro de quadra. Você conhece alguém assim, de quem você olha e pensa, cara, essa pessoa parece realmente tranquila, calma, em harmonia? Eu acabei de ver um documentário com... Como é o nome dele mesmo? O ex-Lakers, Lamar Odom. Não sei se você já viu esse Sim, da não Netflix. estou dizendo que vivi tudo isso com ele, mas eu e o Lamar fomos campeões mundiais juntos. Tínhamos o mesmo agente. Eu estava por perto. Você viu a série Untold com ele? Sim. Quero dizer, ainda dá pra ver que tem muita coisa dentro dele. Ah, mas sim. Falou de uma infância traumática. Como foi isso? Aquilo foi... Ah, sim. Quer dizer, como foi conviver com ele então? Não, eu só estava por perto mesmo.
Eu estava ali quando ele começou o relacionamento com a Chloe, o que deve ter sido lá por 2009, 2010. E Vocês estavam no mesmo campeão time? mundial. Jogamos em Istambul e ganhamos uma medalha de ouro juntos. Pela seleção dos Sim, Estados Unidos. pela seleção dos Estados Unidos. Depois Sim. também joguei contra ele. Nos Lakers, Nossa. nós tínhamos o mesmo agente no basquete. E aí eu acabei conhecendo bem o Lamar. E mesmo com tudo o que depois fui sabendo sobre as experiências traumáticas que ele teve na infância, uma infância muito traumática, dava para entender de onde vinha tudo aquilo, ainda mais depois de ver aquele documentário. Mas também dava para enxergar a espiral de tudo isso, e ninguém poderia ter preparado ele para o que estava por vir. Foi realmente muito, muito triste. E quando você conhece alguém nesse nível, como eu conhecia relativamente bem o Lamar, é doloroso de ver. Você sente de verdade, se compadece profundamente, porque no fim, aquele é um dos seus irmãos. É como se já fosse uma fraternidade super exclusiva, com só Sim. 450 jogadores. Mas quando você ganha uma medalha de ouro com alguém, quando passa por tudo aquilo junto, quando essa pessoa te abraça e te ajuda na sua carreira, é muito difícil ver isso. Ainda mais quando você entende até onde tudo aquilo foi. Ah, sim, é pesado. É muito pesado. Então, tem alguém na liga que você viu ou conhece e pensa: essa pessoa parece ter a vida resolvida por dentro e ainda assim consegue performar em altíssimo nível? Ou todo mundo é meio movido por trauma, meio movido Acho que pela todo mundo dor? tem isso, de alguma forma. Mas quando penso em caras assim, claro, o LeBron é um exemplo, mas o Steph Curry é um ótimo exemplo. Parece ter muita paz por Ele dentro realmente parece ter muita paz por dentro. E dá para ver que ele é muito e equilibrado. saudável. E parece ter a vida familiar muito equilibrada também. Muito do que ele faz gira em torno da fé e da família. Ele parece ter uma base muito sólida. E com o quê? 16 anos de liga, ainda continua jogando nesse nível. É o nome que eu destacaria, até fora do grupo de caras com quem joguei, embora ele também estivesse naquele time de 2010. É impressionante. Eu odiei enfrentar ele por 4 anos nas finais. Mas ele é alguém que eu colocaria como exemplo de uma pessoa realmente bem resolvida, emocionalmente e espiritualmente, além de cuidar do próprio corpo. Então ele preenche muitos requisitos. Então dá pra ser de nível mundial, um dos melhores. Dá, e ainda sim. assim, Acho só que é extremamente raro. sim, Extremamente exatamente. raro. Mas acho que a maior luta dele hoje provavelmente é contra o tempo e também contra a falta de tempo para estar com a família e com os filhos. Mas olhando de fora e conhecendo o Steph relativamente bem, ele parece ter um ótimo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e se dedica aos dois com tudo. Ele parece realmente ter encontrado o ponto. Na maior parte, é isso que sucesso deveria parecer. Parece algo certo. E também parece ter uma boa relação com os pais. E ele parece uma pessoa alegre na maior parte Sim, do tempo. e provavelmente existe trauma ali também. Existem coisas que aconteceram. Mas realmente parece que ele está num bom lugar. E você também não chega onde ele chegou sem isso. Dá pra ver que ele se comunica muito bem. E uma coisa que você mencionou foi a fé dele. Parece que a cada arremesso convertido, ele se conecta com Deus. Pelo menos é essa a impressão que passa. Como é a sua relação com Deus e com a fé? Pra mim, sempre foi mais uma coisa interna. Eu sempre tive meu próprio sistema de crenças. É engraçado porque eu já estudei muçulmanos, budistas, cristãos, católicos. Não vou dizer que cresci católico, mas cresci indo à igreja com a minha avó. Mas no fim, eu acredito em algo maior. Acredito nisso. Acredito em energia boa. Eu tenho sim um sistema de crenças interno e ele é forte. Mas em termos de religião ou de para onde a minha fé pende exatamente, eu não sei dizer. Minha esposa é judia, então eu acabo transitando por várias referências. No fim, eu simplesmente amo as pessoas. É interessante porque você citou o Steph como esse cara na liga, e tenho certeza de que ele não é o único, mas alguém num nível altíssimo de sucesso que também está conectado com a fé. Fico pensando se isso traz para ele um nível de paz e de cura. Tenho curiosidade de perguntar isso para ele um dia. Sim, Tipo, se você não tivesse Deus ou a fé nessa relação, seja ela qual for, você acha que teria esse mesmo nível de Exato. paz? Fico imaginando qual seria a resposta Sim. dele. eu não posso responder por ele. Mas pelo jeito como ele e a Ayesha se conheceram, pela forma como cresceram e pela maneira como os pais dele o criaram,
Eu apostaria que sim. E isso é Interessante. ótimo. Ter um sistema de crenças é algo incrível. Acho que uma grande parte disso é que você vai encontrando essas coisas em fases e momentos diferentes da vida. Mas para Sim. mim, no fim, cada pessoa tem o seu próprio sistema de crenças. Como você pretende proteger a sua paz nessa próxima temporada? Não digo temporada no sentido literal, mas fase da vida mesmo, seja qual for o caminho que você decidir seguir. Sim, acho que é fazer o meu trabalho antes. Me aprofundar não só na terapia, mas também cuidar do corpo. Tem aquele ditado: mate o corpo e a mente vai junto. Então quero cuidar do meu corpo, caso eu decida jogar de novo e apareça uma oportunidade num lugar que deixe a mim e a minha família felizes. Focar e ser muito intencional no tempo que passo com as minhas filhas. Porque nessa idade, e você também já está percebendo isso agora, elas mudam muito rápido. É Elas loucura, mudam cara. muito rápido. Todo dia elas acordam e ficam Sim, tipo, a minha filha mais nova fez 1 ano no Dia dos Namorados. E mesmo nesses últimos meses, a mudança foi absurda. E a minha de 2 anos e meio, a cada 2 semanas já muda alguma coisa. Tipo, você já não fala mais brinquedo, agora fala brinquedo certinho. Dá vontade de pedir, volte a falar tudo errado, por favor. sim, aquele jeitinho Aquele fofo. jeito inocente e fofo. Meu Deus, é como o fim de uma fase e o começo de outra. Mas eu fico pensando, eu queria aquela fase de volta. Então me pego rolando o celular e vendo o vídeo delas. É isso que torna tão difícil ficar longe. Então eu quero ser muito intencional com o tempo que passo com elas. E também quero ter equilíbrio fora da quadra, com coisas que eu amo, como escrever, fotografar, viajar ou simplesmente sair no sol e deixar a luz da manhã bater em mim. Tudo isso me faz muito bem, no corpo, na mente e no espírito. Então é nisso que eu quero focar de verdade, para estar preparado para o que vier, seja coisa boa ou ruim. A sua rotina mental mudou ao longo dessas 18 temporadas na NBA? Tipo, você se preparava de um jeito antes dos grandes jogos e agora se prepara de outro? Ou isso foi mais consistente ao longo do tempo? E, se foi, qual é essa rotina para se deixar mentalmente pronto antes de um jogo? Sim, acho que agora tudo gira em torno do sistema nervoso, porque antes eu costumava ouvir coisas tipo: música muito pesada, muito intensa, rap pesado ou alguma coisa que me inspirasse a canalizar aquele tipo de energia. Sim, Para destruir algo. exatamente. Mas era quase para me perder emocionalmente dentro daquilo. Agora é diferente. Ainda pode ter aquele nível de cadência, de batida, de ritmo, esse tipo de coisa, mas normalmente sem letra. Ou então é Sério? algo que simplesmente acalma o meu sistema nervoso. A música faz parte da minha família, então também é uma parte enorme da minha vida. Então eu acho que a música, e o som de forma geral, tem um papel enorme nisso, até no nível sensorial. Mas no geral, também é comer certo, garantir que eu esteja bem abastecido. Não como igual aos meus primeiros anos, porque naquela época eu não fazia ideia do que estava fazendo. Mas em termos de rotina, tudo é muito pontual, sempre nos mesmos horários. Sou até um pouco supersticioso nesse sentido, mas E a comida? Qual é a refeição de sempre? o básico: arroz branco, frango, abacate, garantir que tudo esteja equilibrado e que a hidratação esteja em dia. Mas Sim. hoje, isso está muito mais avançado do que era quando entrei, em 2008. Antigamente era tipo comer pizza. O que tivesse Tanto pela faz. frente. Mandava calorias para dentro e torcia para dar certo. Depois ficava se perguntando por que não tinha rendido nada. Nessa idade, você falou do pai tempo. E isso é algo com que eu também estou lutando, que é como enfrentar o tempo e prolongar ao máximo a minha jornada esportiva rumo ao sonho olímpico em Los Angeles 2028, faltando pouco mais de 2 anos, quando eu vou estar com 45. Então fico pensando em como continuar jovem mentalmente e fisicamente, evitar lesões e me dar a chance de viver esse sonho. Como você lida com essa, digamos, mortalidade do corpo, cercado por caras de 22 anos que são aberrações atléticas na NBA de hoje? Os caras parecem voar em quadra, fazem coisas fisicamente absurdas toda noite. Como você processa isso sabendo que talvez já não tenha mais aquele primeiro passo de antes? Talvez já não esteja subindo tantos centímetros acima do aro como subia? Como você administra isso por dentro? Sabendo que o fim pode estar a 1 ou 3 anos de distância, mas de um jeito ou de outro,
ele Eu está tento chegando. usar isso a meu favor, sem dúvida. Estudo o jogo, estudo o vídeo. O vídeo não mente. Espero que eles ainda não tenham percebido isso, porque aí eu ainda tenho essa vantagem sobre eles. Mas em relação ao meu corpo, é cortisol, cortisol, cortisol. A questão é, como eu mantenho a inflamação baixa? Porque sempre existe alguma resposta de estresse, alguma coisa que te desregula ao longo do dia. Mas se você consegue limitar isso o máximo possível, ao mesmo tempo sabendo que está exigindo demais quando vai treinar pesado, fazer sprint e jogar esse estresse todo no corpo, nos joelhos e nas costas, com o tempo isso tudo vai acumulando, sem dúvida. Eu tenho muita quilometragem no corpo depois de 18 temporadas, fora os treinos no verão e também os jogos pela seleção dos Estados Unidos. Então, para mim, o foco é manter a inflamação baixa, comer direito, dormir direito e ter equilíbrio de verdade, para não entrar em esgotamento. Mas, de novo, eu nunca vou recuperar aqueles passos que eu tinha antes. Nossa, Agora é mais uma questão de estabilizar e ver onde ainda dá para melhorar. A off-season no verão é uma ótima oportunidade para isso. E seguir curioso, tentando aprender o máximo possível sobre como ajudar o corpo e fazer o corpo e a mente evoluírem. E com sorte, você ainda vai conseguir ensinar alguma coisa para esses caras. cara, porque eu também estou meio nessa fase agora, em que vejo que ainda consigo ser eficiente Sim, e ainda só sou não dá para atlético. fazer isso o tempo Mas já não todo. estou dando um giro no ar, saltando com uma perna Não. e caindo na mesma, ou fazendo aqueles movimentos malucos que você fazia aos 26 anos. Não. E antes você se recuperava Sim. assim, num estalo. Então, como você lida com isso em termos de confiança e psicologicamente, sabendo que eu não quero dizer que você está pior, porque em outras coisas você está melhor. Sim. Mas, atleticamente, você já não está Queria ter a naquele... cabeça de hoje naquele corpo de antes. Exatamente. Como você lida com isso psicologicamente para não deixar a confiança cair, sabendo que hoje você é um atleta diferente? Melhor dizendo assim. Acho que é uma questão de foco. Eu sei que ainda consigo pegar rebote em nível de elite. Ainda consigo arremessar em nível de elite. Ainda consigo passar a bola em nível de elite. E também é reconhecer em que ponto da carreira eu estou, mas entendendo onde eu gero valor, certo? Então é focar nisso e ir refinando essas áreas. Eu sempre digo que dá pra ouvir quando um time é grande, e os nossos caras mais novos não gostam muito de se comunicar. É isso, cara. É isso mesmo. Então isso Sim. foi uma coisa muito importante que eu aprendi, principalmente quando cheguei aos Cavs e tivemos que ser um time de nível campeão. A gente precisava falar, precisava se comunicar. Se não fosse fora da quadra, tinha que ser dentro dela para tirar o melhor uns dos outros. Então eu acho que isso, É os dois, dentro e fora. sim, você precisa disso, claro, embora existam exceções à regra. Kobe e Shaq, por exemplo, chegaram a se odiar em certo momento e ainda assim eram dois dos maiores jogadores da liga jogando no mesmo time. Mas no nosso caso, nós nos comunicávamos muito bem, também nos divertíamos juntos e confiávamos uns nos outros. Então isso foi, sim, isso foi enorme. Eu ouço muito isso de falar e tocar. Tipo, quanto mais vocês se comunicam, mais vocês se tocam Sim, também. o Steve Nash era o cara que mais... Não fizeram um estudo sobre isso com ele? Tipo, o jogador com mais toques durante a temporada inteira, não foi? Sim, Era basicamente afirmações positivas. E ele foi MVP, tinha o maior número Sim. de toques e estava sempre falando coisas Sim. positivas para os Sim. jogadores. É E engraçado eu acho como que isso se os funciona. técnicos... Não é interessante isso? É isso. Fala e toque. E acho que uma coisa em que tenho pensado muito nessa fase da minha vida, no handball, é que se eu estiver no Sim. banco e não jogando, eu posso apoiar o jogo inteiro, vibrar e gritar de forma positiva por cada jogador. E é isso que eu faço. Se eu não estou jogando, fico tipo, vai nessa. Continua assim. Eu fico falando e tentando incentivar os outros a se comunicarem também, porque isso contagia. E também é um treino, né? Ficar gritando o jogo inteiro. não Ah, é? sim. Eu fico naquele primeiro lugar ao lado da comissão técnica e, na maior parte do tempo, tento ser o primeiro a levantar para dar moral para todo mundo depois de um tempo técnico, no fim de um quarto, algo assim, porque acho que isso contagia. E aí você começa a ver cada vez mais gente saindo do banco para fazer o mesmo. Então celebre seus companheiros. Acho isso enorme. E você precisa estar com essa mentalidade positiva, porque no esporte e em tantas outras coisas, você está sempre a uma jogada de distância. A uma jogada. Essa é a realidade, né? De quê? Entrar em quadra. Ah, Então, se tá. você está em quadra jogando muitos minutos e alguma coisa acontece com você, a próxima pessoa já vai estar pronta para entrar e ocupar o seu lugar, né? E se você está com a cabeça ruim, não celebra essa pessoa e fica pensando tipo,
Dane-se o time, dane-se a organização, eles não estão me dando a minha chance, tipo. É muito melhor estar na outra mentalidade, uma mentalidade de crescimento, celebrar os outros, valorizar o seu pessoal no vestiário e ajudar a construir um ambiente saudável, um espaço saudável, uma cultura saudável, porque quando a sua oportunidade chegar, você vai estar muito mais bem posicionado assim. Você vai ter a confiança dos seus companheiros, e eles vão pensar, pô, gosto de jogar com esse cara. Tem que ser intencional na forma como faz isso e na forma como conduz tudo. Com tudo o que você viveu nessas últimas 18 temporadas na NBA, das vitórias às dinâmicas familiares e aos limites que você precisou criar, passando por falar publicamente sobre ansiedade e depressão, começar uma jornada de cura e até essa reaproximação com seu pai nos últimos anos, com tudo isso, quais você diria que foram as 3 coisas que definiram você nessas 18 temporadas da sua vida na NBA? Eu diria que a primeira coisa que me vem à cabeça, sem dúvida, é ter falado abertamente sobre a minha saúde mental, sobre como isso me afetou, como eu consegui atravessar tudo isso, e também sobre a comunidade e o fundo que eu criei, e o impacto que tudo isso teve, não só nos outros, mas também em mim. Então essa é uma. A outra é o quanto os meus relacionamentos foram importantes na minha vida. Existe a família em que você nasce e a família que você constrói no caminho, né? E a família que eu construí no caminho, junto com os relacionamentos em que eu realmente investi. E sendo bem específico, tem pessoas que estiveram comigo ao longo de todo esse tempo, como os meus 2 melhores amigos de infância. Também fiquei com o mesmo agente e com algumas das mesmas pessoas ao longo da carreira inteira, mas principalmente nos últimos 10 anos, e digo 10 porque foi em 2016 que o nosso time venceu o campeonato. E aí 2017, 2018 foi um período muito duro e muito desafiador para mim. Depois disso, tudo o que aprendi sobre mim mesmo e sobre as pessoas que continuaram ali do meu lado. É nessas horas que você aprende quem realmente aparece por você e também quem você achava que apareceria, mas provavelmente já nem faz mais parte da sua vida. Então é aí que isso entra também. Interessante. E eu também diria, agora ainda mais porque isso está muito fresco na minha cabeça. E porque eu perdi um dos meus pais neste último ano. Sim, a paternidade, o que ela me ensinou, o que de fato é mais importante e o quanto ser pai muda a sua vida. Então eu provavelmente diria essas 3 coisas. A jornada de saúde mental, os relacionamentos e as amizades. E por fim, a paternidade. É isso. E eu espero que você chegue a 20 temporadas, se for isso que você quiser, ou até onde quiser ir. Mas, se você saísse do ano 18 e fosse até o último dia da sua carreira na NBA, o seu último jogo, com o tênis deixado em quadra e a camisa aposentada, pelo que você gostaria de ser lembrado desse momento até o fim da sua carreira? Separado desses primeiros 18 anos, acho que principalmente agora falando em realização, quer dizer, a gente falou sobre isso, sobre buscar isso e querer isso, e o que me faz feliz hoje é o impacto que eu tive sobre outros caras. Eu nunca imaginei que seria esse tipo de pessoa. Você era porque quando entrei na liga, eu estava com viseira, focado só em mim, e tinha traços bem egoístas e narcisistas. O que, de novo, às vezes você até precisa ter. Você precisa ter um pouco disso e ser meio fora do normal para ser grande. Ou pelo menos ter a chance de ser grande. E você sacrifica muita coisa e pensa, eu mereço isso, porque trabalhei para isso, tive minhas chances e isso está ali para eu pegar, então é eu. Mas, de novo, isso. Uma das coisas para as quais eu olho hoje é, será que os meus primeiros 6 anos na liga em Minnesota teriam sido menos solitários se eu tivesse dito, beleza, rapaziada, e abraçado meus companheiros de time? A gente perdia demais, então eu pensava, eu vou entrar e tentar carregar a gente para a vitória, mas se não der, pelo menos vou fazer números enormes, e vocês vêm comigo ou não. Então eu estava nessa pegada, era bem isso. Então eu não entendi de verdade o que era se sacrificar e ser um grande companheiro de equipe até chegar a Cleveland. E isso veio com alguns aprendizados duros. É o nosso jeito, nós de Ohio, alguns aprendizados bem duros, mas sinceramente, se não fosse Cleveland, se não fosse Ohio, se não fosse o Cavaliers, aprendendo essas lições, algumas do jeito difícil, outras nem tanto, mas várias do jeito bem difícil mesmo, eu não seria quem sou hoje.
E também saí deixando os caras num lugar melhor, profissional e pessoalmente, dentro da carreira deles, porque eu não tive esse veterano nos meus primeiros 6 anos na liga. Não alguém assim. Quem te ensinou isso em Cleveland? Como foi que isso aconteceu para você Foram pensar... Channing Frye e Richard Jefferson. Sério? Sim. Que legal. E quem conhece o Rich sabe disso. Ele tem uma profundidade emocional real e uma curiosidade genuína. Inclusive, vi ele outro dia. Ele tem sido incrível. Claro que ele tem uma personalidade ótima, funciona super bem na TV, mas conhecer o Rich de verdade foi incrível. E o Channing é alguém que eu realmente amo e respeito, um dos meus melhores amigos, alguém com quem passei por muita coisa, e ele também sempre foi muito aberto sobre as próprias dificuldades. Então foram realmente os dois que me ajudaram a me encontrar desse jeito, e eu pensei, Sério? eu quero ser como eles. Quero ser um grande companheiro de equipe. Quero deixar uma marca duradoura nas pessoas. Eu via os dois como líderes nesse sentido, caras que me ajudaram a me encontrar. Nossa. Quero te perguntar uma coisa. Você já esteve em vários times, desde a seleção dos Estados Unidos até diferentes equipes da liga. Tem algo diferente em ganhar um título com um grupo de caras que faz você se conectar com aquele time de um jeito diferente de todos os outros? Sim, e isso está muito vivo na minha cabeça agora, mesmo que se passaram 10 anos. A gente tem um chat em grupo, somos 6, e somos muito próximos. Até hoje? O Channing e o Richard também estão nele. A gente Sério? se fala todos os dias. Ah, Inclusive, estávamos trocando mensagem hoje de manhã. Porque, quer dizer, um exemplo perfeito é o J.R. Smith. A filha Nossa. dele nasceu muito prematura. E nós passamos por isso com ele. Todo mundo ficou muito mexido e com medo de que ele pudesse perder a filha naquele momento. Então estivemos ao lado dele durante tudo isso. E hoje, ela está feliz e saudável. O Channing Frye, por sua vez, perdeu a mãe e o pai no mesmo mês. Então a gente Uau. esteve ao lado dele. O Tristan Thompson perdeu a mãe. Foi a mesma coisa. Eu perdi o meu pai. Foi a mesma coisa. A gente realmente apareceu um para o outro em momentos muito importantes. Com o Richard também foi assim. O LeBron também sempre foi muito aberto com a gente. E claro, a gente também mantém tudo bem divertido. E algumas coisas ali não são exatamente apropriadas para o trabalho. Tem os memes sim, e tudo mais. tem tudo isso. Sim. Mas a gente está presente um para o outro. E isso é uma parte enorme da amizade e da irmandade que existia naquele time dos Cavs. Essas são relações que você constrói ao longo da carreira, mas naquele time em especial, depois de passar por tantas batalhas e tantas derrotas, em 2015, depois perder de novo em 17 e 18, mas vencer em 16 do jeito que a gente venceu, e da forma como... Estando 3-1 Sim, atrás, a gente né? estava. Ninguém tinha feito isso antes. A gente conseguiu fora de casa, e ao longo de toda aquela campanha, inclusive na série de 7 jogos contra o Warriors, vários caras apareceram de forma decisiva. Então a gente vai estar sempre ligado por isso. E agora estamos planejando uma viagem de reencontro de 10 anos. Então vamos ver no que dá. Ah, isso é muito legal, cara. Eu lembro que estava voltando de uma viagem da seleção de handball em Buenos Aires, quando vocês ganharam. E eu fiquei maluco. Porque eu sou de Ohio, então, pra mim, foi a melhor coisa do mundo. Foi uma sensação absurda. Era como se a gente tivesse sofrido a vida inteira, com Browns, com Cavs, sempre sofrendo. Sim. Então vocês realmente devolveram isso para a cidade e eu reconheço muito vocês por isso. Foi poderoso. Sou muito grato por você ter se aberto assim e espero que você volte aqui em algum momento no futuro. Talvez favor, quando essa sim. última temporada acabar, a gente volte a conversar sobre como foi tudo De isso, como sabe? tudo isso aconteceu. Esse período todo. Porque você falou que uma das coisas que mais quer fazer é realmente ter impacto nos caras que estão ao seu redor nessas próximas temporadas que ainda for jogar. E eu acho que essa é uma forma linda de fechar a carreira. Fazer dela algo sobre impacto. Você já teve todo esse sucesso. Já venceu muito. E provavelmente ainda vai vencer e ter sucesso. Mas eu acho que depois de ter começado essa jornada de cura há quase uma década, terminar a carreira, seja quando for, com foco em impacto e serviço, vai ser ainda mais curador para você nesse Exato. processo. Seja mais uma temporada, 5, ou o que você decidir fazer. Tô animado para acompanhar isso, cara. Estou animado para ver a sua jornada e, se eu puder ajudar de alguma forma, Eu é só me agradeço, chamar. igualmente. Mas eu estou muito animado com isso. Tenho 2 perguntas finais para você. Antes delas, quero que as pessoas acompanhem você nas redes sociais e conheçam o seu fundo, Sim, ou melhor, sim. a fundação. Você pode explicar melhor do que se trata e qual é a proposta?
Sim, o Kevin Love Fund. É kevinlovefund.org. E claro, você também me encontra. É só procurar pelos memes. Kevin Love em todas Sim, as redes isso, sociais. procura pelos memes que você me acha. Mas a gente... Mas o Kevin Love Fund, por que você quis criar isso? E a quem ele busca servir? Então eu acho que tudo começou depois do ataque de pânico de 2017. E a gente criou o fundo com a esperança de impactar as pessoas da forma que fosse possível. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E sabe uma pergunta que não saía da minha cabeça? Eu me perguntava isso o tempo todo. E as pessoas também me perguntavam: o que você diria para o seu eu de 15 anos? Ou então, o que você gostaria de poder dizer para aquela criança de 5 anos que só precisava de um abraço? Sabe? O que você gostaria de poder dizer para essa pessoa? E eu pensei, o que me faltava era a linguagem emocional para conseguir me expressar de um jeito saudável. Talvez principalmente por eu ser um menino, um jovem. Então eu pensei, e se existisse uma forma de levar isso para sua educação, mas sem depender só da fala ou só da linguagem? Uma forma de ajudar crianças a criarem um jeito saudável de se expressar, caso elas ainda não tenham isso. Então a gente criou um currículo, o Kevin Love U, baseado em vulnerabilidade e aprendizagem socioemocional. E começamos isso em sala de aula, com os professores, mostrando na prática como isso podia ser. E depois, entre os colegas, havia vários formatos diferentes. No começo, talvez uma dúzia de programas e planos de aula, que a gente usava com as crianças para ajudá-las a mostrar o que estavam vivendo, contar a própria história ou falar sobre a história de alguém que estivesse passando por algo semelhante. Então entravam coisas como escrita criativa, poesia, fotografia, música, esse tipo de linguagem. E a gente trabalhou com muitas pessoas incríveis que foram mostrando como fizeram isso ao longo da vida. Também fizemos parcerias com gente como a Sony e trabalhamos com Steph Curry no filme GOAT. E a animação tem um jeito muito legal de mostrar emoções reais. E às vezes, isso está bem na nossa frente, só que escondido à vista de todos. A gente trabalhou com o Spider-Verse e fez um curta com eles. E a Isso é Oswald legal. e a Alice também, e eles têm sido grandes parceiros nisso. Mas a gente segue evoluindo o currículo, e agora em maio vem aí uma nova iniciativa baseada em amizade. Então isso também é algo sobre o que a gente tem falado bastante. E estamos Sim. aprofundando a questão dos relacionamentos, o impacto que eles têm na vida de todo mundo, a importância de relações saudáveis daqui pra frente, de Sim, encontrar a sua cara. tribo e de garantir que você descubra uma forma saudável de lidar com tudo o que estiver sentindo. Estão lançando agora, em maio, no dia 1º, o The Sim. Friend Effect. A ideia é criar comunidade e fortalecer relações positivas. E é uma nova aula gratuita sobre saúde mental, disponível para educadores, orientadores escolares e treinadores em todo o país. Ela começa em 1º de maio, no primeiro dia do mês de conscientização sobre saúde mental, e já pode ser acessada imediatamente em kevinlovefund.org. Então, eu recomendo que as pessoas deem uma olhada nisso. Eu queria muito que a gente tivesse tido algo assim na infância. Um lugar seguro para se expressar sem virar motivo de piada para os outros Certo. meninos. Isso afeta profundamente a cabeça de um garoto. E nem é culpa das outras crianças, porque elas também não sabiam como acolher essas emoções, essa comunicação, ou até um gesto de carinho, como alguém colocando o braço no ombro dele. Eles também não sabiam como reagir, então eu não culpo as outras crianças. Isso é responsabilidade de todo mundo. A questão é que a gente nunca teve um espaço para dar voz às nossas preocupações sem ouvir algo como cala a boca, engole o choro, ou para de chorar, não seja bebê. Seja lá qual for a frase, é isso que quase todo mundo vive, especialmente os meninos, aprendendo a não demonstrar emoção. E isso vai totalmente contra a lógica do sucesso no esporte. Mostrar fraqueza, mostrar emoção, mostrar que você está cansado, seja Sim. o que for. Parece que você não pode mostrar nada disso. Tem que ser homem, né? Mas como é que uma criança de 8 anos faz isso? É É impossível. impossível mesmo. E o curioso é que do outro lado disso tudo, você acaba pagando esse preço agora. Ah, sim. Você paga um preço alto pelo resto da vida. Todos os seus relacionamentos Sim. sofrem depois Tem disso. aquela ideia Todos. de que você precisa colocar primeiro a sua própria máscara de oxigênio, né? Mas se essa Exatamente. intervenção não acontece cedo o suficiente, aí complica. E é por isso que a gente trabalha nisso no fundo. Você precisa de um espaço seguro. E por que não construir isso junto dos seus pares? Sem precisar sair da sala, sem ter que levar isso para resolver só em casa. E quanto mais gente compartilha, mais você cria senso de tribo e de comunidade. E a gente já viu isso funcionar em um nível muito alto. Então eu Sim. tenho muito orgulho do trabalho que estamos fazendo. E o foco na amizade, e é divertido encontrar a sua tribo também.
Isso é incrível, cara. Quero que as pessoas entrem em kevinlovefund.org e conheçam o projeto. Também dá para fazer uma doação por lá. O School of Greatness também vai doar, porque a gente acredita muito nisso. A gente já apoia vários programas voltados para jovens e educação infantil e, para mim, inteligência emocional e cura são as coisas mais importantes em que todos nós podemos investir. Agradeço mesmo. Não deixem de acompanhar @KevinLove nas redes sociais para ver qual vai ser o próximo passo da carreira dele. Em breve, todo mundo deve descobrir isso. Agora tenho 2 perguntas finais para você. A primeira se chama 3 verdades e é um cenário hipotético. Imagina que você possa viver o quanto quiser nesta vida e que consiga criar e realizar tudo o que deseja. Você pode encerrar a sua carreira na NBA do jeito que quiser e construir a vida que quiser. Mas, por algum motivo, no seu último dia, muitos anos lá na frente, você precisa levar todo o seu trabalho com você. Então as pessoas não têm mais acesso a esta conversa. Tudo o que você compartilhou publicamente, tudo o que criou, vai com você para o próximo lugar. Mas nesse último dia, você pode deixar para trás 3 verdades finais, que seriam as suas lições pessoais de vida. Pensando no futuro, quais seriam essas 3 verdades que você deixaria para trás? Nada assombra mais a gente do que aquilo que fica sem ser dito. Se você guarda isso, uma hora vai sair de algum jeito. E na maioria das vezes, não vai sair de uma forma boa. Então... Não é saudável. Exato, e isso não precisa ser necessariamente falado em voz alta. Como eu disse sobre o fundo, existem várias formas de expressar isso. Nada Isso é assombra lindo. mais do que aquilo que a gente não diz. A alma da alegria está no fazer, em se colocar em movimento. E tente viver a vida com curiosidade incansável, sem medo do julgamento dos outros. Isso é ótimo. Você já tinha isso muito claro. Veio na ponta da língua. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Eu sempre uso uma expressão, e ela não é minha. É só algo que eu tentei adotar. E orientar a minha vida por ela, e eu não sou perfeito. Principalmente depois da temporada, eu fico tipo, agora vou comer o que eu quiser e tomar vinho. E por uns 10 dias, eu simplesmente não quero nem saber. Mas disciplina é decidir entre o que você quer agora e o que você mais quer. Então, para mim, a disciplina é o caminho para a grandeza. Eu precisei mudar a minha alimentação, mudar a forma como cuido do corpo, ser mais disciplinado nos meus relacionamentos e dormir melhor. E a lista continua. No fim, o destino passa por essa disciplina. Tem aquela ideia do Ryan Holiday, de que disciplina é destino, né? Eu realmente acredito nisso. Talvez isso não seja exatamente a definição de grandeza, mas com certeza é o caminho para chegar onde você quer. E esse caminho passa pela disciplina. Kevin Love. Obrigado, irmão. Agradeço. Foi poderoso, Obrigado. cara. Uau. E, se você pensar nesse modelo, pensamentos, Sim. emoções e comportamento, a interação entre esses 3 é o que de fato produz a sua performance. E, se você tem pensamentos de alto nível, emoções alinhadas com alto desempenho e comportamentos de alto nível,